meus queridos e minhas queridas alunas do 9º ano? Professor Galvão aqui, mais uma vez com vocês, para trabalharmos nessa semana essa aula da nossa querida geografia. E aí, me diz uma coisa, já esfriou aí onde você mora? Cara, aqui esfriou e hoje eu estou gravando protegido. Chegou uma bela frente polar atlântica, aquela frente fria que vem lá da Antártica. Aliás, me desculpem, chegou uma massa polar atlântica, a famosa MPA, uma massa fria que vem e derruba as temperaturas aqui no sul e sudeste do Brasil, parte do centro-oeste também. Então, hoje, mês de maio, final de mês de maio, caminhando para o final do mês de maio, é muito comum já começar a acontecer uma baixa, uma queda bem significativa da temperatura. É por conta disso, massas polares que derrubam a temperatura. Mas o que nós temos para falar hoje não é exatamente sobre esse tema, porque nós, como vocês bem sabem, estamos tratando de uma outra parte do planeta, um tanto distante daqui. São os continentes Europa, Ásia e Oceania, falando sobre as questões dos recursos naturais destes continentes, com ênfase naqueles recursos minerais e outros que são utilizados, ou mais utilizados, do ponto de vista econômico e com uma ênfase no que se refere às questões energéticas, certo? Até porque isso é muito significante naquele contexto. Lembrando a você que a nossa aula de hoje vai abordar alguns assuntos contidos no seu material didático entre as páginas 34 e 40. Nesse sentido, a gente prossegue falando dos recursos naturais explorados na Ásia, Europa e Oceania, com destaque aqueles vinculados à produção energética. E, além disso, a gente vai abordar também nessa aula algumas das relações entre os recursos naturais e o trabalho e as questões econômicas, certo? Bom, se você pegar lá seu material didático, a primeira coisa que eu quero te lembrar, na página 34, que nós iniciamos trabalhando, tem uma RA bem interessante que vai mostrar para você como é o funcionamento de uma usina termonuclear. Você sabe por que é termonuclear? Porque ela vai, a partir da fissão atômica, gerar calor, gerar energia, na forma de calor, que vai aquecer a água vai gerar turbina, e essa turbina vai gerar energia elétrica. É mais ou menos isso que você vai ver nessa RA, e essa RA vai mostrando as partes, os detalhes de como funciona uma usina termonuclear. Então, minha gente, vejam, aqui eu estou acessando o livro didático de vocês, dentro do ON, e justamente para a gente explorar aqui e ler com um pouco mais de atenção as informações contidas no mapa Europa, produção de eletricidade com base em energia nuclear, que está na página 34 do teu livro. Então você pode tanto acompanhar aqui comigo, ou, se preferir, você pode utilizar o mapa que está aí no seu livro, ok? Bom, em primeiro lugar, veja, nós temos duas informações importantes aqui para você trabalhar, que vai mostrar a distribuição de usinas nucleares e a participação da energia nuclear na produção total de eletricidade nesses países europeus, mostrando essa variação dessa participação em termos de porcentagem. Essas informações são de 2003, mas não é um cenário que deve ter alterado muito de lá para cá, uma vez que, como sabemos, na Europa, por exemplo, a produção de energia elétrica com base em outros recursos naturais, como, por exemplo, a hidrografia para produzir, para instalar hidrelétricas, ou pensarmos outras formas, até mesmo a energia fotovoltaica, usando o sol, também não é assim, dos lugares mais eficientes do mundo. E talvez alguma coisa de energia eólica, mas não o suficiente para atender a demanda desses países.
Então, quando a gente observa por aqui, eu tenho na legenda do mapa usinas nucleares de 250 a 2.000 megawatts e aquelas de 2.000 megawatts ou mais, essas bolinhas vermelhas. Veja que são essas maiores que predominam. E quando nós observamos justamente aqui o coração da Europa Ocidental, vamos chamar assim, aqui a França, a Alemanha, Reino Unido, a Suíça, a República Tcheca, até mesmo ali o leste da Espanha, quase próximo à fronteira da França, vejam quantas usinas nucleares estão espalhadas pelo território. Ao passo que também a gente pode observar aqui nos países nórdicos a presença de usinas nucleares na Suécia, ok? Então vejam que sim, se trata de uma fonte de geração de energia muito importante para esses países. Por outro lado, quando a gente observa a participação em termos de porcentagem, quanto mais escuro for o mapa, nessa escala aí que sai de um verde mais escuro vai ficando mais claro, nós temos a concentração, 75% ao mais. Então veja, dos países maiores e mais relevantes até do ponto de vista econômico, nós temos a França aqui com muitas usinas nucleares. Depois a gente tem a Lituânia e com a mesma porcentagem. E aí diminuindo um pouco mais, a gente vai ter aqui a Eslováquia, e aí na casa entre 20% a 50% do total de eletricidade sendo gerada a partir da energia nuclear, a gente vai identificar aqui a Alemanha, a República Tcheca, a Ucrânia, a Suécia, a Finlândia, a Hungria, Espanha, Reino Unido. Então veja o quanto que essa matriz energética ela é relevante para esses países europeus. Aí menos de 20%, temos alguns países, e alguns que não têm isso na sua matriz energética, não utilizam a produção de energia a partir de energia nuclear. Já fiz algumas viagens por essa parte do mundo, e aí, de fato, quando você pega, por exemplo, eu saí da França, de Paris, para ir até os Países Baixos na Holanda, e a gente vê, mesmo no trem, aquele trem de alta velocidade, a gente vê em alguns campos ali aqueles cones típicos de usinas nucleares. Então, não é uma coisa que esteja longe do dia a dia das populações que vivem na Europa, é alguma coisa que está próximo do dia a dia deles em boa parte desses países, esses que estão aqui representados no mapa. Certo, minha gente? Vamos voltar para a nossa aula aí com outro tipo de câmera. Esse aqui eu só queria mostrar para vocês rapidinho. Na aula que vem, nós vamos começar a falar sobre algumas questões relacionadas a problemas ambientais no contexto dessa região do planeta, e já ela inicia com uma foto bem marcante da explosão da usina nuclear de Chernobyl, ficava lá na Ucrânia, na época ainda era da União Soviética, e isso fez com que todo mundo ficasse com o pé atrás em relação a esse tipo de fonte energética. Então, há sim um grande medo de todo mundo quando se fala em usina atômica ou essas usinas que são nucleares. O que acontece? Todo mundo tem medo porque quando você considera os riscos que ela pode trazer caso dê algum problema, então são muito altos, porque a radiação que pode derivar de um acidente nuclear, ela quase perde o controle ou é quase incontrolável, é muito difícil a contenção. Então, onde existem essas usinas, a população em geral tem um pouco de receio. Mas, em alguns casos, não há muita alternativa, como, por exemplo, se eu pegar mesmo o caso do Japão, onde existem usinas nucleares também, né, já que nós estamos falando desse contexto todo. Por quê? Porque no Japão, um território bastante fragmentado, são ilhas, não há possibilidade de se produzir energia a partir, por exemplo, do uso dos rios para fazer hidrelétricas ou grandes hidrelétricas para poder gerar a energia que eles precisam. Então, eles têm que importar
petróleo, importar outros recursos energéticos para poder suprir a demanda do país. E outra parte é gerada a partir de usinas nucleares. O problema é que lá em 2011 teve um grande terremoto que gerou um tsunami e isso danificou estruturas de uma usina em Fukushima e isso gerou mais medo ainda da população. Então, os países que têm esse tipo de usina, eles convivem com um certo receio, com um certo medo em função desses eventos. E agora imagine você, se você mora lá no Japão, com toda a instabilidade que existe no país, no sentido da sua geologia, o quanto que, de repente, a população fica com o pé atrás. Então, claro que há uma intenção de muitos dos governos, onde existem essas usinas instaladas, de repente se rever isso e mudar justamente pelo medo do que pode acontecer no caso de um acidente. Então, fica aí uma questão. Todo mundo que tem usina nuclear tem um pouco de pé atrás, fica um pouco receoso. Mas é uma importante fonte geradora de energia elétrica, né? E isso, claro, não é da noite para o dia que serão substituídas esse tipo de fonte, certo? Outra parte que é interessante que o seu livro aborda, falando de um outro mineral importante, tanto para o contexto da região, mas para o momento que nós estamos vivendo na sociedade atual, é o lítio. Então, por que o lítio é tão importante? Se você quiser acompanhar lá no teu livro didático, na página 35, vai falar sobre isso. O lítio é um minério muito relevante porque ele é importante na fabricação das baterias que são usadas hoje em dia para diversas finalidades. Talvez e muito provavelmente a bateria do seu dispositivo com o qual você está assistindo essa aula agora. Se for um aparelho celular, com certeza. Mas não só isso, os carros elétricos, até ferramentas manuais, enfim, é usada numa infinidade de aparelhos e recursos o lítio. E por que eu estou falando nele? Porque das maiores jazidas desse minério estão em 2 países, um deles na Ásia, o Afeganistão, e outro aqui na América Latina, que é a Bolívia. Não à toa, esses países estão passando por instabilidade. Muito mais o Afeganistão, como você sabe, mas aqui na Bolívia também. Então, onde há esse tipo de recurso estratégico, importante, interessante para muitos países, vai haver gente cobiçando, gente querendo e tal. E isso vai fazer com que ocorram problemas de diversas naturezas, como instabilidades políticas. Então, quando a gente pensa em energia, pessoal, é bom vocês se ligarem. Esse é um tema da geopolítica mundial presente no nosso dia a dia e a gente tem que aprender a analisar esses fatos, sempre com esse olhar crítico, porque se trata, sim, de uma temática que vai influenciar a tomada de decisão em muitas instâncias, política, econômica e por aí vai. E foi nesse sentido que a nossa abordagem trouxe, a partir da discussão desses temas, aqui no seu material didático. Bom, na Oceania, quando a gente pensa em produção mineral, por exemplo, ou desses recursos dos quais estamos falando, o que mais se destaca são, é claro, a produção dos maiores países em termos de terras emersas nesse continente, a Austrália e Nova Zelândia, que tem jazidas importantes dos principais minerais, o carvão, o petróleo e gás natural, que são usados com recursos energéticos. Sobretudo a Austrália, pelo tamanho, pela dimensão do seu território. Mas, além desses que nós citamos ainda, a Austrália, por exemplo, se destaca na produção de outros minérios, um deles a bauxita. A bauxita é usada para fabricar alumínio. Ela é o maior produtor do planeta. Em segundo lugar, estamos nós, o Brasil, né? Então, esses grandes países em termos continentais, normalmente eles têm bastante recurso mineral. Então, a Austrália não foge a essa regrinha, né? Mas, além disso, outros recursos minerais, mas eles produzem lá também. Mas a bauxita é muito relevante, inclusive do ponto de vista econômico. Em relação aos demais países e territórios da Oceania, quando a gente considera as ilhas, por exemplo,
O maior destaque vai para o fosfato em Nauru, que fica na Polinésia. E esse tema, a gente vai voltar a esse tema no seu livro posteriormente, porque o fosfato trouxe muita riqueza para essa ilha, mas, por outro lado, também trouxe alguns problemas ambientais. O fosfato é utilizado na produção de fertilizantes. Então, eles exploraram demais lá e agora essa região está com problema. Nós falaremos sobre isso na sequência. Bom, quando a gente parte para falar da relação trabalho-economia, que está no seu material didático a partir da página 36, aí é difícil a gente não fazer uma análise enfatizando os problemas de ordem trabalhista, vamos chamar assim, que são as condições de trabalho que normalmente os trabalhadores que atuaram nesse tipo de mineração, sobretudo o carvão, passaram no decorrer do tempo. Então, desde que esse minério começou a ser explorado para a sua utilização para a geração de energia, as condições de trabalho nunca foram das melhores. E no passado era muito pior. Isso, infelizmente, isso foi se modificando no decorrer do tempo, mas ainda em algumas regiões do planeta há ainda uma herança de problemas muito sérios nesse sentido. Então, trabalhar numa mina de carvão nunca foi uma coisa muito boa, né? Por quê? Porque imagine só você trabalhar, às vezes, a 400, 300 metros de profundidade, então, ali metano saindo da terra, então isso gera um risco de explosões, calor, fuligem, poeira. Então, os trabalhadores que atuam nesse tipo de atividade, ou atuavam lá no passado, inclusive até crianças, a gente sabe disso, eles tinham vida curta justamente porque adquiriam doenças advindas dessas condições extremas às quais eram submetidos. Evidentemente que na Europa, principalmente na Oceania, essas condições de trabalho foram melhoradas, muito, 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 mas ainda há, sim, na Ásia, problemas seríssimos desses trabalhadores que atuam nesse tipo de mina. Até teve um acidente em 2009, se não me engano, na Turquia, morreram centenas de trabalhadores. Volta e meia rola uma explosão numa dessas minas aí, não só de carvão, de outros tipos de minério. Eu lembro daquele caso que virou filme no Chile, por exemplo, talvez você se lembre, se você não se lembra, dá uma pesquisada lá sobre os mineiros do Chile que ficaram soterrados depois de uma explosão numa dessas minas, numa profundidade enorme lá. Eles conseguiram resgatar porque tiveram que perfurar, mandar uma cápsula para lá. Foi um negócio, virou um filme muito emocionante, inclusive. Mas isso demonstra para você o quanto que os trabalhadores que se dedicam a esse tipo de atividade, eles realmente passam por situações muito difíceis. Então, talvez uma das profissões, uma das atividades de trabalho mais difíceis e mais perigosas que existem no planeta. Eu, por exemplo, acho que não entraria para trabalhar num lugar desse. Já estive em cavernas algumas vezes e sim, não é das melhores sensações. Isso posso afirmar para você. Se um dia você tiver essa oportunidade, talvez não se importe tanto, mas eu confesso a você, embora não seja claustrofóbico, mas não é nada prazeroso. Imagina o que é você trabalhar ali horas e horas e horas, diversos dias do mês, da semana, sob essas condições. Então, é complicado sim. Bom, avançando um pouco mais, quando a gente fala sobre recursos, outros tipos de recursos naturais, como o caso dos recursos florestais, aí a gente vai ter dois aspectos bem interessantes para falar sobre esse contexto desses continentes que nós estamos analisando. As florestas tropicais equatoriais, um grupo de países, e as florestas de taiga, que são mais comuns na Rússia e na Finlândia, por exemplo. Então, quando a gente está pensando aí em umas latitudes maiores. Latitude menor, floresta equatorial, floresta tropical. E aí, o que nós temos nesses casos desse tipo de floresta? Né? Primeiro, uma pressão muito grande da China e do Japão na região da Ásia, ali no Sudeste Asiático, por exemplo, para a exploração da madeira.
E mais do que isso, as grandes monoculturas de seringueiras, muitos seringais. Aliás, vocês sabem, se não sabem, eu vou falar para vocês, o Brasil teve um importante ciclo, o ciclo da borracha na Amazônia, foi muito importante economicamente, sobretudo para a região norte do país, e nós perdemos competitividade no mercado internacional justamente por conta das plantações dos seringais dessa região do planeta que nós estamos falando agora. Então, as seringueiras lá são produção do látex nessa região do planeta, Indonésia, Filipinas, são muito relevantes. Isso gerou muito desmatamento e problemas ambientais por lá, mas é significativo do ponto de vista econômico. Além do mais, quando a gente está pensando na península da Indochina, aí a gente está falando do Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, esses países também estão dentro desse contexto. São florestas tropicais, equatoriais, que sofrem pressão para fornecimento de madeira e outros recursos, sobretudo do Japão e da China. Já quando se fala da taiga, que é esse tipo de vegetação de conífera, a gente está falando aí mais da Rússia e da Finlândia, e essa exploração desse recurso é sobretudo para a indústria de celulose, mas também indústria de madeira, para outros fins, construção civil, móveis e por aí vai. Então, também em áreas que sofrem pressão dessa natureza. A China criou um projeto no início dos anos 2000, se não estou enganado, agora a data precisamente eu não vou me lembrar, mas muito importante, que foi o maior projeto de reflorestamento do planeta, justamente por conta das pressões que o próprio país fez nas suas áreas de floresta. E aí eles fizeram um reflorestamento de 280 milhões de hectares. Isso equivale, para vocês terem uma ideia, gente, o estado de São Paulo inteiro em termos de território. Então, uma coisa gigantesca que os chineses fizeram, o reflorestar o país, claro, pensando vocações assim para poder explorar um pouco desse reflorestamento, outra, trabalhar com plantas que sejam nativas, outras plantas da medicina tradicional chinesa, e por aí vai. São estratégias que os governos utilizaram. E com isso, a gente encerra os temas dessa aula, mas antes de você desligar, eu trouxe ao lembrete algumas tarefas que eu quero que você faça. São elas. Primeiro, quero que você trabalhe a seção Olhar Geográfico da página 39 do seu material didático. Em seguida, eu gostaria que você trabalhasse as questões que estão na seção Hora de Estudo da página 40. Isso aqui. E também a avaliação no ON da trilha Unidade 5, Fontes de Energia, Trabalho e Economia. Então procure lá essa trilha. E, por fim, a questão número 3 da página 17 do seu livro de atividades, ok? Então são estas as questõezinhas, as atividades que eu deixo para você fazer dessa aula, e essas questões serão abordadas na live da próxima semana, para que você confirme se você teve um êxito na resposta que você construiu, certo? Então, agradeço a sua atenção, agradeço pela possibilidade de estar dialogando e com aquele lembrete de sempre. Se cuide, piazada. Tchau.